Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para dar sequência ao tutorial sobre Orca Slicer. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a troca de cor na primeira camada utilizando apenas uma única extrusora de maneira profissional, tá? Então eu peço aí para quem gostar do vídeo, né, que deixe o seu apoio, que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações, porque eu sempre vou estar trazendo para vocês novidades, tanto do Orca Slicer como do Prusa Slicer. Então, vamos começar. Vamos abrir aí o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, vamos escolher a impressora que vamos utilizar para fazer o tutorial. Eu vou utilizar aqui a Creality Ender 3 V3 SE com bico 04. Aí você vai escolher aí a sua impressora que você calibrou corretamente, que você calibrou o material que você vai utilizar. Você vai escolher aí o tipo de material, se vai ser PLA, ABS, devidamente configurado nos outros tutoriais que eu mostrei anterior, de como calibrar aí a sua impressora. Após escolher a impressora, aqui em Printer, vamos inserir o nosso arquivo. Eu vou disponibilizar dessa vez para vocês esse arquivo. Vamos clicar aqui em adicionar. Vamos selecionar todos os arquivos que eu vou disponibilizar para vocês. Eu coloquei aqui na ordem as cores, tá? Então vocês vão selecionar todos de uma vez só. Vamos clicar aqui em abrir. Vai carregar o arquivo e vai aparecer essa mensagem, né, perguntando se queremos carregar um único arquivo de várias partes. Vamos clicar Yes. Agora temos o nosso arquivo aqui na bandeja de impressão. Ele veio na cor amarela porque o material selecionado aqui ele está com a cor amarela. Isso aqui é mais uma forma visual. Como temos 7 partes desse objeto, vamos adicionar aqui em Filament 7 filamentos, tá? Vamos escolher aqui o filamento que calibramos e o tipo de filamento, se é ABS, ASA, PLA. Eu vou escolher aqui um Creality Generic PLA. Agora vamos clicar aqui nesse sinal de mais aqui. Vamos adicionar 7 materiais ao todo. Contando com o primeiro que já existia. Depois de escolher esses materiais, vamos agora aqui em Process, vamos clicar em Objects. Aqui em Objects, temos os layers de cada objeto que temos na bandeja de impressão. E ao lado temos o filamento associado à cor que se encontra aqui em cima em Filament, tá? E a numeração aqui é como se fosse a quantidade de extrusora. Então, no caso, o amarelo é como se fosse a extrusora de número 1. Então, vamos agora associar cada extrusora a uma cor que fica mais fácil, eu imagino, pelo menos para mim, para organizar. Temos aqui
no layer o primeiro objeto amarelo, então vamos deixar aqui como se fosse a primeira extrusora na cor amarela, tá? Vocês vão ver que isso aqui vai facilitar muito depois a organização e o entendimento desse processo. Aqui a segunda cor, o segundo objeto é azul, então vamos atribuir aqui, clicando aqui onde temos o número 2, vamos atribuir uma cor azul. Aqui a terceira cor, branca. Vamos atribuir aqui a extrusora de número 3, a cor branca. Aqui, laranja. Vamos escolher a cor laranja. Na sequência, pink. Vamos escolher aqui as cores que se aproximam, né? A próxima, preto. E o último objeto, verde. Tá? Só tem um porém aqui. Vamos logo associar cada cor à sua devida extrusora. Amarelo ele já está. Azul, aqui, vamos clicar aqui no layer, onde temos a cor amarela e o número 1, vamos clicar. E vamos atribuir aqui a extrusora de número 2, onde temos a cor azul. E assim por diante, tá? Branco, vamos associar a cor branca. Laranja, na cor laranja. Podemos ver que o objeto ele já vai atribuindo automaticamente, ele vai associando as cores. E fica muito mais prático assim, trabalhar dessa maneira. Pink. Preto. E verde. Só tem um porém aqui. Como eu vou imprimir colorido na primeira camada e na sequência vamos ter a cor branca até o final, então eu sempre prefiro deixar a extrusora de número 7, que é a última, na cor branca. Eu sempre prefiro deixar a última extrusora na cor que vai ser a cor padrão do restante do objeto que vamos imprimir, tá? Então eu vou trocar aqui, o 7 eu vou colocar branco, e no 3, que era branco, eu vou atribuir o verde. E aqui vamos fazer a inversão, né? Aqui no layer. Vocês vão entender aí o que eu estou fazendo, tá? Além de poder atribuirmos as extrusoras aos layers por aqui, também temos a opção de clicar aqui nessa caixa que é visualizar todos os objetos. Eu vou clicar aqui. E aqui também, nessa janela, podemos fazer a mesma coisa. Inclusive temos várias outras opções que eu vou mostrar para vocês ao longo desse tutorial. Vamos fechar aqui. Só queria mostrar para vocês. Agora vamos selecionar o objeto e vamos rotacionar para ele ficar com essa camada de cima encostada na bandeja de impressão, para utilizarmos essa parte colorida como primeira camada. Vamos aqui na ferramenta Rotate, aqui na barra de ferramentas superior. Vamos clicar. Aqui no eixo Y, vamos clicar e vamos rotacionar. Percebemos que cada eixo desse aqui é magnético, tá? Se você passar o mouse em cima, você vai ter essa rotação bem mais precisa, tá? Então, eu vou rotacionar. Agora eu vou clicar fora. E vou rotacionar a mesa e vou olhar por baixo para ter uma ideia se ficou corretamente aqui
do jeito que eu queria e se na hora da impressão vai sair também corretamente, né? Eu não vou espelhar aqui o objeto. Agora vamos fatiar, clicando aqui em Slice. Depois de fatiado, vamos puxar aqui a barra lateral até a primeira camada. Eu vou desmarcar aqui o Travel, tá? Para assumir essas linhas aqui de cima do objeto, para ficar mais fácil de mostrar o que eu quero mostrar agora para vocês. Aqui na barra inferior, vamos puxar ela até o início e vamos verificar a ordem de impressão das cores, tá? Vamos aqui mover ela aos poucos para a direita e vamos ver que a primeira cor que vai ser impressa vai ser laranja, laranjado, né? Depois, em segundo, a cor azul e assim por diante, né? Vamos ver que não ficou na ordem que colocamos aqui nos layers, né? Na ordem que a gente definiu aqui das extrusoras. Então eu vou mostrar para vocês como deixar essa impressão na ordem que queremos. Vamos aqui embaixo em First Layers Filament Sequence. Aqui onde temos Auto, vamos clicar e vamos colocar aqui Customize. Aqui vamos verificar que a ordem, ele vai pegar agora a ordem dos layers, né? A ordem que atribuímos lá das extrusoras. A primeira amarela, a segunda azul, a terceira verde e assim por diante. Vamos clicar OK. Agora vamos fatiar novamente. Vamos fazer o teste aqui para verificar a sequência de impressão. Agora sim temos a sequência que queremos. Amarelo, azul, verde e por último o branco. Eu sempre gosto de mostrar essa sequência porque facilita o entendimento e facilita também a organização. Agora já fizemos a primeira parte da configuração. Vamos aqui em Global, aqui ao lado de Objects. Como eu sempre gosto de deixar, quando eu faço a modelagem, a primeira camada em 0.3, vamos configurar aqui a primeira camada. Aqui em Global, Quality. Aqui na primeira camada vamos colocar 0.3. As outras configurações vamos deixar padrão. Eu imagino que vocês já fizeram aí as calibrações nos tutoriais anteriores. Vamos agora nessa aba aqui, Other. Vamos clicar aqui em Prime Tower. Vamos habilitar a torre de limpeza, como ela é conhecida. Habilitamos a torre de limpeza e vamos deixar o restante das configurações padrão. Vamos aqui em cima em Prepare. Vamos visualizar aqui a torre de limpeza. Podemos clicar nela
e arrastarmos para onde quisermos na mesa, na bandeja de impressão. Eu vou fatiar. Do jeito que a torre de limpeza ela vem por padrão, eu sempre gosto de ampliar um pouco mais o fluxo para quando for fazer a limpeza entre uma cor e outra, efetuar a limpeza corretamente, não ir com restos, né, de cores de outro filamento para cima da peça e estragar a impressão. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Vamos aqui em Flushing Volumes, aqui em Filament, e só vai aparecer essa opção se você habilitar a torre de limpeza. Eu vou clicar. E aqui nessa opção, eu sempre gosto de colocar aqui 0,2. Eu sempre deixo entre 0,1 e 0,2. Vamos clicar. Vamos fatiar. E agora temos uma torre de limpeza, que na verdade eu venho falando, né, em torre de limpeza, mas quando trabalhamos com várias cores apenas na primeira camada, ela não se torna uma torre, ela se torna uma camada de limpeza. Ela vai se tornar torre de limpeza se tivermos partes coloridas em outras partes da nossa peça. Aí ela vai se tornar uma torre de limpeza. Então agora, com a torre de limpeza devidamente configurada, eu vou mostrar também aqui os pulos do gato. Eu sempre gosto de deixar para mostrar essas dicas no meio do vídeo, então no final. Vamos agora aqui nas propriedades da impressora, aqui ao lado, nessa caixinha aqui, Edit Presets, vamos clicar. Aqui nessas opções, vamos aqui em primeiro vamos em multimaterial. Aqui temos uma opção que quando eu fiz o vídeo lá de mudança de cores na primeira camada no Plus Slicer, muita gente veio perguntar sobre quando eles efetuavam a torre de limpeza, sempre ficava um acúmulo de material entre a limpeza de uma cor e outra. Então eu fiz um tutorial explicando somente essa função lá no Plus Slicer. Eu vou deixar aqui o card para vocês entenderem como é que funciona, tá? Mas eu expliquei que nessa opção aqui, para quem tem impressoras Bowden, você pode deixar do jeito que tá aqui essa primeira opção, a terceira opção também. Mas se a sua impressora for Direct, que nem a que eu vou usar, você pode colocar aqui 20 milímetros, tá? 20 milímetros. E aqui, nessa opção que temos -2 aqui, isso aqui é justamente para evitar aquele acúmulo de material entre uma troca de cor e outra. Eu fiz os testes aqui e para mim o valor que ficou muito bom foi -10. Tem que ter cuidado aqui, porque como a sua impressora, principalmente se a sua impressora ela for Direct, tá? Porque se você colocar um valor muito alto, na hora que ele for fazer essa distância aqui, esse loading da distância, ele vai dar uma distância maior para ele inserir o filamento na hora da troca de cor, quando ele estiver carregando
o filamento, ele pode sair, o filamento da sua extrusora, tá? Então, muito cuidado aqui. Lá no vídeo, eu mostro aí como fazer essa configuração. Vocês podem ir atribuindo valores aqui aos poucos, tá? De 2 em 2 milímetros. Então, eu vou colocar aqui menos 10. Agora, vamos aqui em Extruder. Aqui, eu vou apenas habilitar o Z-Hope. Ele já está habilitado aqui em 0.4. Eu considero muito, eu vou colocar 0.2. E aqui eu vou colocar apenas para ele fazer o Z-Hope na primeira camada. Então eu vou colocar aqui abaixo de 0, abaixo de 0.4 milímetros, tá bom? Agora eu vou fechar aqui essa aba, vou fatiar a peça. Vamos visualizar o Z-Hope lá na primeira camada. Eu vou ativar aqui o Travel, que é o caminho na hora da impressão. E eu vou mostrar aqui para vocês o que é o Z-Hope. É aqui, ó. O bico ele vai levantar sempre que ele for fazer uma mudança de direção. E ele vai evitar de arrastar o bico na primeira camada, tá? Então, temos aqui a nossa peça devidamente configurada para a impressão multicor na primeira camada. Isso aqui é só um exemplo. Muita gente veio perguntar depois se podia fazer com apenas 2 cores, se podia fazer com mais cores. Você pode fazer com a quantidade de cor que você precisar fazer a mudança, tá? Isso aqui é só um exemplo, mas se a sua peça tiver 20 trocas de cores na primeira camada, você vai poder utilizar aqui 20 extrusoras com apenas uma única extrusora e fazer o seu trabalho aí do jeito e da maneira que você precisar, tá? E agora também eu vou mostrar um pulo do gato que muita gente vai gostar, que é uma coisa que muita gente me pergunta. Vamos pegar aqui aquele mesmo G-Code lá para os slicers, vamos copiar. Vamos aqui nos editar as propriedades aqui da impressora aqui ao lado. Vamos aqui em G-Code. Vamos baixar até encontrarmos a opção Change Filament G-Code, onde temos aqui o M600. Lembrando que essa função, esse G-Code, ele só vai funcionar se a sua impressora tiver o M600 habilitado. Então vamos colar aqui esse G-Code. Esse G-Code ele vai facilitar para vocês justamente essa troca de cor. Então você vai fazer essa troca. E para quem utiliza aí a impressora K1, você vai substituir o M600 pelo Pause, tá? Nesse mesmo G-Code. Aí você vai fechar, vai fazer o fatiamento, vai exportar esse G-Code para um cartão de memória e vamos mandar brasa aí, vamos imprimir e fazer o teste. Após aí a impressão, eu venho fazer as considerações finais com vocês.
Bom, então após a impressão eu tenho aqui essa peça. Eu imprimi apenas 2 camadas, isso aqui era só para fazer esse tutorial, só para fazer esse vídeo. E vocês podem ver que ficou uma impressão muito boa. E ela só ficou fosca, né? Porque o material lá da mesa de impressão ele é fosco. Mas aí você pode utilizar o que você tiver aí à sua disposição. Se tiver a mesa de vidro, se você tiver aquela mesa texturizada também, aquela outra que deixa uma textura colorida também, fica muito bonito. Então, isso aí vai do material que você estiver aí disponível. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. Então era isso, pessoal. Obrigado para quem ficou aí até o final do vídeo e até a próxima aula. Valeu!